Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor esteja reinando aí no seu coração. Estamos iniciando aí a nossa primeira aula da nossa série de aulas que nós vamos estar preparando toda quarta-feira às 20 horas, uma aula nova, um ensino novo da palavra do Senhor, para aquele que quer desenvolver um pouco mais o seu conhecimento, a sua liderança, se envolver mais com as coisas de Deus. Amém? Primeiro ponto que eu quero tocar aqui, queridos, a ideia dessa plataforma, né, dessas aulas, não é dizer quem é certo ou quem é errado. É transmitir para a igreja a visão que eu, como pastor da Igreja Batista Alfa de Mongaguá e Praia Grande, a visão que Deus tem dado para mim, aquilo que eu acredito. Existem algumas linhas teológicas, o tema que nós vamos tratar hoje é um tema bem sensível, mas existem algumas linhas teológicas que se divergem, mas linhas teológicas se divergem. E nós precisamos buscar em Deus aquilo que nós acreditamos como a verdade de Deus para as nossas vidas. Então, não estou aqui para dizer quem é certo e quem é errado, mas eu estou aqui para aprender e poder multiplicar conhecimento. Amém? Então, como falei, nosso tema de hoje é um tema bem polêmico, um tema maravilhoso para poder se discutir, se fala muito isso na igreja, nas igrejas. Então, a pergunta inicial é a seguinte: afinal, o homem tem livre-arbítrio ou ele é predestinado? E agora? E agora, pastor? O homem tem livre-arbítrio ou ele é predestinado? Então, vamos lá. Já de antemão, quero compartilhar com você que eu coloquei os textos bíblicos todos no meu tablet aqui que está na minha frente, para facilitar a minha leitura, para mim não ter que ficar toda hora pegando óculos para poder ler a Bíblia. Então, eu já me adiantei, coloquei os textos bíblicos, mas é importante que todas as aulas você pegue aí o seu caderno de anotação, sua caneta, anote suas dúvidas, anote os textos bíblicos, para não ficar somente na minha palavra, para que você possa consultar a palavra, a Bíblia, e ter aí uma definição, uma certeza do que realmente é verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, é ela quem tem que prevalecer. Então, para iniciar, nós vamos falar desse tema tão polêmico que é livre-arbítrio e predestinação, né? A doutrina da predestinação, ou determinismo, como queiram, né? Ela é defendida pela linha teológica conhecida como calvinismo. Já o ensinamento que defende o livre-arbítrio está organizado no pensamento chamado arminianismo. Ainda nós temos aí uma terceira linha que defende a salvação de todos, né? Que acreditam na reencarnação, no aperfeiçoamento. Essa daí é a mais praticada pelos espíritas. Nós não vamos entrar nesse detalhe, que quanto a isso nós cristãos não temos nenhuma dúvida, né? Mas só dando um toque para você que existem aí essas três linhas teológicas, né? Então vamos nos aprofundar aí no calvinismo aí, predestinação, e arminianismo aí, que é a graça de Deus que nos alcançou, né? Então, os 5 pontos da predestinação. Você é rápido nessa parte mais teórica para que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus. Então, lá em 1537, João Calvino declarou: ora, a semente da palavra de Deus só se enraiza e produz frutos nas pessoas que o Senhor, por sua eleição eterna, predestinou para serem filhos e herdeiros do reino celestial. Para todos os outros que pelo mesmo conselho de Deus foram rejeitados antes da fundação do mundo, a clara e evidente pregação da verdade só pode ser um cheiro de morte para a morte. Olha só, queridos, ele mesmo está dizendo que alguns foram predestinados a morrer. Vamos lá, já lá em 1610, foram apresentados aos Estados Gerais da Holanda os famosos 5 pontos essenciais na teologia calvinista, expostos da seguinte maneira. Primeira, aqui é os 5 pontos que eles justificam essa pregação calvinista. Primeiro ponto: depravação total, ou seja, todos os homens nasceram totalmente depravados, incapazes de se salvar ou de escolher o bem em questões espirituais. Segundo ponto: eleição
incondicional. Eles acreditam na eleição incondicional. Quer dizer isso? Deus escolhe dentre todos os seres humanos decaídos um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé previstas neles. Ou seja, os eleitos são escolhidos de Deus para serem eleitos independente das suas ações. Terceiro ponto, expiação limitada. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate somente dos eleitos, somente de alguns. Quarto, graça irresistível. A graça de Deus é irresistível para os eleitos, isto é, o Espírito Santo acaba convencendo e infundindo a fé salvadora neles. Ou seja, independente se a pessoa quer ou não quer, o Espírito Santo vai trazer a graça, a fé nessas pessoas que foram eleitas. E ponto número 5, perseverança dos santos. Ou seja, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Então, essas são as 5 teses aí que sustentam a doutrina da predestinação. Agora vamos falar sobre o armínio, né? O arminianismo é o sistema da teologia formada por Jacobus Arminius. Ele viveu 1560 a 1609, teólogo da igreja holandesa que resolveu refutar o sistema teológico de Calvino. Armínio apresentou um sistema com 5 pontos, ou seja, 5 teses, defendeu 5 pontos ali que refutam totalmente as teses de Calvino. Primeira, capacidade humana, livre-arbítrio. Então o homem tem a capacidade de decidir. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Segundo tópico, eleição condicional. Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. Ou seja, Deus elegeu os homens que ele previu que teriam fé em Cristo. 3. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos, os homens, e não somente pelos eleitos. Ou seja, Cristo morreu por todos nós. Não é limitada como a expiação defendida por Calvino, que Deus morreu só pelos eleitos. Aqui não, ele morreu por todos nós. Quarto tópico, graça resistível. Os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos. Quinto tópico, todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito lá em Romanos 14:10. Por minha vida, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de nós mesmo ou de si mesmo a Deus. Ou seja, queridos, o arminianismo é o sistema teológico adotado pela maior parte das igrejas, né? A maioria das igrejas defendem essa linha do arminianismo, né? E inclusive até a igreja católica também rejeitam o calvinismo, né? Então nós precisamos nos aprofundar um pouco mais. Eu não vou me apegar muito a teologia sistemática, com raiz de palavras. Eu vou dar algumas dicas aí, umas coisas que eu acabei aprendendo aí através desse estudo que eu formulei. Então, vamos lá. Livre-arbítrio e predestinação. Queridos, nós precisamos compreender que a Bíblia não se contradiz, né? A Bíblia não pode apresentar doutrinas antagônicas, totalmente diferentes. Portanto, não podemos ensinar o livre-arbítrio e a predestinação calvinista ao mesmo tempo. Então não existe, não, as duas são certas, não. Você acredita, você tem ali uns pontos, como eu acredito no arminianismo, eu refuto veementemente a predestinação, não acredito nisso, acredito que a salvação vem pela fé em Deus e vem através da santificação constante, sem a qual ninguém verá Deus. Mas nós precisamos defender aquilo que nós acreditamos. O que não pode é você, não, as duas são certas. Entendeu? Mas é assim, agora a palavra de Deus declara,
declara que o homem é livre para escolher, isso aí ninguém tem dúvida. Mas a palavra também fala sobre predestinação. Então é necessário nós sabermos que tipo de predestinação que a palavra está se referindo, né? Qual é o contexto dessa palavra para que não venha gerar conflitos, né? O que quer dizer? Então vamos começar fazendo aqui algumas abordagens que são importantes para chegarmos lá na predestinação. Primeiro que nós precisamos entender o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um princípio escriturístico que lhe declara que o homem é livre para tomar decisões e decidir questões sobre o seu destino. Então o homem, ele é um princípio do qual o homem ele tem essa livre escolha para tomar as decisões no tocante ao seu destino. E o que é predestinação? Predestinação pode ser definida no sentido geral ou no sentido bíblico, né? No consenso do povo, é crer que Deus traçou um plano para a nossa vida e nós devemos segui-lo sem direito da escolha. Em outras palavras, somos autômatos, desempenhando um papel previamente estabelecido por Deus. Calvino, ele amplia essa ideia, antes já defendida por Santo Agostinho, que afirmou que desde a antiguidade Deus estabeleceu 2 decretos. Primeiro decreto: a predestinação bíblica seleciona um grupo para a salvação ou vida eterna, e outro decreto selecionando aqueles que serão destruídos. O próprio Calvino qualificou, esse dia como terrível decreto de Deus. Estaria, queridos, esse ensino em harmonia com a doutrina, com a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos dia após dia? Eu acredito que de modo algum, totalmente errado. A predestinação ensina que se não formos arbitrariamente escolhidos para a salvação, não há esperança, mesmo que almejamos isso ardentemente, mesmo que nós queremos essa graça. Ou seja, a teologia da predestinação, ela joga fora tantos outros princípios bíblicos que nos acompanham dia após dia, sobre perdão, sobre a esperança, sobre um novo céu e a nova terra, sobre o perseverar, né? Então, a predestinação acaba jogando fora muitos outros princípios que a palavra do Senhor nos tem como eficazes, como vivas, como verdadeiras. Então, queridos, a Bíblia nos diz sobre predestinação aquilo que eu acredito. Seria o decreto de Deus que possibilita a salvação a todos os que aceitarem a Cristo. Eu creio ser o nosso dever compreender melhor esse assunto, expô-lo com clareza para todas as pessoas que se interessam pelo assunto, e sabendo sempre, que é um assunto complexo e precisa de uma revelação espiritual da parte de Deus, né? Se nós estivermos focados apenas naquilo que é letra, naquilo que nós ouvimos, nós acabamos sendo sugestíveis à opinião de outra pessoa. Mas a partir do momento que a gente se coloca na direção do Senhor, pede para Deus, Ele revela o seu querer e a sua vontade para cada um de nós. Amém? Tem um teólogo chamado Russell Norman Chaplin, lá em um Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, ele diz assim: as questões relativas à predestinação e eleição não podem ser explicadas por raciocínio humano. Como eu falei, realmente não pode ser explicada por raciocínio humano, tem que ser através da presença do Espírito Santo de Deus para poder trazer essa revelação daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, queridos, outra coisa que é importante nós sabermos, livre-arbítrio é diferente de livre escolha. É importante nós entendermos esses detalhes, esses pequenos detalhes, para podermos chegar na essência. Então, o livre-arbítrio é o direito de arbitrar, direito de escolher algo dentro de uma limitação lógica. Ou seja, não é que o livre-arbítrio te dá direito de escolher qualquer coisa indistintamente.
Às vezes as pessoas se confundem para justificar o injustificado, né? Vem com algumas suposições totalmente esdrúxulas, né? Ah, não, mas se Deus nos deu o livre-arbítrio, nós podemos fazer qualquer coisa. Então, nós não tínhamos que ter limitações, não poderia existir lei para restringir aquilo que nós fazemos. Queridos, pensamento, nós precisamos compreender que livre-arbítrio, dentro daquilo que é colocado como palavra de Deus, como a nossa vida como filhos de Deus, a nossa intenção de morar na eternidade com Ele, está falando sobre as escolhas que nós fazemos enquanto aqui na Terra, que vão definir o nosso destino final, ou seja, vida eterna ou morte eterna. Vou dar um exemplo aqui, trazer para uma realidade bem próxima de nós, para você poder entender, né, a diferença de livre-arbítrio e livre-escolha, né? Então, o livre-arbítrio, você tem direito de escolher dentro de uma limitação. Por exemplo, você vai em uma farmácia. Você vai em uma farmácia e você vai com o intuito de você comprar um desodorante, por exemplo. Então, você tem o direito de escolher o desodorante que você quer levar daqueles que a farmácia vende. Então, você tem o direito de escolher dentro das opções que te são colocadas ali. Amém? Compreendeu? Então, o livre-arbítrio, eu posso escolher, eu tenho o direito de escolher dentro de uma limitação lógica colocada por Deus para as nossas vidas. Alguns defendem que a predestinação, se apegando ao fato de que essa palavra nem se encontra na Bíblia. A pessoa, não, essa palavra nem tem na Bíblia. Realmente não tem. Mas também não existe na Bíblia a palavra milênio, não existe na Bíblia a palavra trindade, não existe na Bíblia a palavra cristianismo, pastora, escatologia, né? E nós não vivemos isso no nosso dia a dia dentro da igreja. Nós não temos pregações, sermões, campanhas, nós não ensinamos quanto a isso. Às vezes, queridos, o termo não está registrado, mas sim um conceito. Às vezes não existe aquela palavra, mas o conceito nos leva a ter o estudo sobre aquele assunto, que é no caso do livre-arbítrio, né? Então existem muitas passagens que se referem a esse assunto. Eu vou colocar aqui as principais. As principais que a minha ideia qual que é? Não é dar uma aula teológica, mas dá uma aula para você, para que você compreenda e que através da leitura da palavra, é o que eu sempre falo nas minhas pregações, nos meus sermões, né? A palavra de Deus é o manual do homem. Se nós seguimos a palavra de Deus, nós vamos bem. Nós vamos cuidar bem da nossa família, nós vamos cuidar bem dos nossos filhos, nós vamos ser prósperos na vida financeira, nós vamos ser abençoados no nosso trabalho, nós vamos ter uma vida ministerial pujante, multiplicando. Então, a Bíblia é o nosso manual. Então, a minha ideia qual que é? É que através dos textos bíblicos, explicando alguns contextos, nós venhamos compreender qual é um conceito de Deus sobre predestinação e o que a palavra do Senhor diz sobre isso e também sobre o livre-arbítrio. Então, para começar aqui, tem uma ilustração. Você que já estudou sobre o assunto, você já deve ter visto, né, um exemplo que os defensores, né, da predestinação sempre utilizam para justificar, né? Eles falam sobre um cruzeiro marítimo. Se você já andou, já viajou num cruzeiro marítimo ou já viu algum filme, pretende, né? Então você tem lá, você escolhe o cruzeiro que você vai, você escolhe o que você quer fazer dentro do cruzeiro, dentro do navio, se você quer ir dormir, se você quer ir para a piscina, se você quer participar de algum programa, que hora você vai comer, ou tantas coisas. Mas você não escolhe o destino já foi traçado pelo capitão. Então, a partir do momento que você entra no navio, você pode fazer todas as coisas ali, mas você tem um destino certo, né? Os calvinistas, eles se apegam a esse exemplo colocando que nós, né, como se fôssemos
participantes de um grande cruzeiro. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós podemos fazer, casar, nós podemos trabalhar, podemos ter vida e tantas coisas. Porém, temos um destino já. Essa é uma... Chega a ser até infantil, né, esse tipo de comparação, né? Utilizar esse exemplo para poder justificar uma doutrina, porque eu vou usar a própria doutrina e mostrar, o próprio exemplo e mostrar que é um exemplo errado. Você entra no navio, mas quem diz que você é obrigado a ir para aquele destino? E se você não quiser, pega um bote e vou sair. Ou então o meu cruzeiro ele vai ter 2 paradas, né? Uma no porto do Rio de Janeiro, uma no porto de Santos. Então eu escolho em qual das duas eu vou descer, né? E vamos pegar também essa mesma ilustração para defender o livre-arbítrio. Ou seja, o capitão traçou 2 rumos, com uma parada no caminho. Todos têm a opção de decidir se vão para o destino final ou se vão descer no meio do caminho, né? Um exemplo aqui só para poder ilustrar a nossa aula, né? Então, vamos entrar aí nos textos bíblicos que mais interessam. Agora, caneta na mão aí, Bíblia, eu vou estar passando as referências para você, para que você possa guardar e fazer as suas pesquisas quando você quiser fazer as pesquisas. Então, defesa da predestinação, né? Eu não vou aqui só colocar textos bíblicos defendendo aquilo que eu acredito, não. Eu vou colocar alguns textos bíblicos dos quais aqueles que defendem a predestinação se apegam. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Queridos, aqui assim, eu precisei fazer uma pesquisa um pouco mais avançada para conseguir chegar aqui no significado dessa palavra aí, elegeu, escolheu. Na minha tradução aqui tá escolheu, mas esse escolheu, elegeu aqui em grego, né, que é lá o original, vem da raiz klegomai. Ele não quer dizer que ao escolher um, ele rejeita a outra, né? Não quer dizer que ao escolher uma pessoa, ele rejeita a outra. Esse escolher é escolher, eu escolhi esse. Eu vou usar a própria palavra de Deus para te explicar e justificar o que eu estou te dizendo. Vamos lá. Lucas, vamos só voltando, né? Um dos textos que aqueles que defendem a predestinação é esse, que Deus escolheu. Tá bem claro aqui, ó. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele. Amém? Então eles utilizam esse texto para justificar, né? Esse texto escolheu, então Deus escolheu uns e rejeitou outros. Mas vamos ver biblicamente se realmente isso quer dizer. Vamos agora lá em Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Anotou aí? Beleza, vamos lá. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Opa! Que legal, hein? A mesma palavra usada para escolher lá em Efésios 4, né? A raiz klegomai que eu falei, é a mesma palavra que Jesus utilizou para escolher os seus 12 discípulos para apóstolos. Mas isso não quer dizer que Jesus tinha lá vários discípulos. Jesus escolheu 12 e os outros ele rejeitou. Não, muito pelo contrário, ele escolheu 12 para estar caminhando mais próximo dele, para estar caminhando com ele. Compreendeu? Ó, a mesma palavra utilizada, klegomai, a mesma palavra. Uma com um sentido que a gente consegue interpretar que o fato de ter escolhido não teria
garantido a salvação e muito menos rejeitado os demais. Quer ver outro exemplo também interessante? Lucas capítulo 9, versículo 35. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu escolhido, a ele ouvi. Olha só, queridos, o próprio Deus falando de Jesus. Este é o meu filho, o meu escolhido, o meu eleito, a ele ouvi. Olha só, se Cristo é o filho escolhido, quem é o filho rejeitado? Se Jesus é o único filho. Está compreendendo? Então é a mesma raiz, a mesma palavra, klegomai. E Deus está falando aqui, olha, este é o meu escolhido, o meu eleito. Não, eleito para uma missão, com um objetivo. Então, o eleger não quer dizer que os outros que não foram eleitos não são escolhidos. Vamos lá, mais um exemplo. João capítulo 6, versículo 70. E replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Olha só. Agora sim, hein? Agora eu quero ver. Se Jesus escolheu os 12, então Judas foi eleito. Opa! Jesus escolheu os 12. Judas foi escolhido por Jesus, foi separado por Jesus, mas se entregou a Satanás e perdeu a salvação. Ou seja, o denominado eleito não propriamente garante a salvação, e os não eleitos não quer dizer que são rejeitados. A eleição se dá para que uns levem outros a serem eleitos, queridos. Então esse negócio de eleição, Deus nos elegeu, então aqueles que não foram eleitos então estão excluídos. Não, não é isso. Para enfatizar a soberania de Deus, os defensores do calvinismo defendem que é Deus que escolhe quem deve se salvar. Bom, eles defendem que eu não tenho o direito de escolher se eu sou salvo ou não. Deus fez essa escolha para mim. Assim, da mesma forma para você, para toda a humanidade. Vamos para a Bíblia? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se a soberania de Deus fosse empurrada a goela abaixo, queridos, então ninguém se perderia. Olha o que ele acabou de falar. Jesus não quer que ninguém se perca, então o desejo dele é que ninguém se perca. Porém, ele sabe que utilizando do nosso livre-arbítrio, muitos vão se perder. Muitos vão decidir não seguir a Jesus. Muitos vão escolher rejeitar a Jesus. Outro exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 4 e 6. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Já falei em outras oportunidades na igreja, quando a Bíblia refere-se ao homens, é o gênero humano, tá? Não é o sexo do ser humano. Então é homens e mulheres. Então, ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, o Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ou seja, se Deus deseja que todos sejam salvos, e Jesus se entregou pelo resgate de todos, então por que alguns predestinados morrem, queridos? Isso nos leva a compreender que a vontade de Deus pode ser frustrada, baseada em nossa conduta. A visão calvinista de soberania divina está mais próxima de uma ditadura divina. Não. Você tem um objetivo, você veio na Terra para viver
independente das suas ações, vai morrer, vai para o inferno. Esses aqui, independente das ações, vão para o céu. Não. Vamos procurar raciocinar com o coração aberto para receber de Deus a direção. Quer ver uma outra observação também? Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 34 e 35. Mateus capítulo 25, versículo 34 e 35. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, para receberem como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, se não fosse o desejo de Deus que todos se salvassem, esse texto poderia dizer: preparado para o diabo, seus anjos e também os rejeitados. Como vimos no versículo 34, o que foi preparado desde a criação do mundo foi o reino eterno para a salvação de todos. Deus preparou um reino para a salvação de todos, sem exceção. Mas nem todos vão herdar. A palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos desses chamados vão optar em não seguir a Cristo. Bom, vamos lá. Misericórdia e justiça são atributos divinos que não podem ser analisados de formas separadas. Ou seja, a misericórdia de Deus. Deus é um Deus misericordioso, amém? Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus longânimo, Ele é um Deus que nos perdoa, mas Ele também é um Deus justo. Então, misericórdia e justiça não podem ser analisados separadamente. Eu não posso falar, não, Deus é misericordioso, então eu posso fazer o que for aqui, porque a misericórdia de Deus vai me alcançar e Ele vai me dar a oportunidade da vida eterna. Não, porque Deus é justo e Ele vai cumprir a palavra dele. E ao mesmo tempo eu não posso viver debaixo de um jugo. Não, a justiça de Deus chegou até mim, porque eu pequei e estou destituído eternamente da misericórdia de Deus. Não, aqueles que pecam, se arrependem dos seus pecados, já alcançou a misericórdia. Olha que legal, a justiça de Deus vem sobre as nossas vidas, mas a palavra do Senhor diz que se eu pequei e me arrependi, e Ele conhece o meu coração, Ele sabe a que ponto realmente eu me arrependi. Ele diz que aquele que peca e se arrepende alcançou a misericórdia. Amém? Vamos lá, Isaías capítulo 1, versículo 27 diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 27. Sião será remida com juízo e os que voltam para ela com justiça. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. O qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, a justiça de Deus, ela vem sobre a vida daqueles que se arrependem e têm fé em Deus. Percebeu? A justiça do Senhor, ela é utilizada ao meu benefício. Deus é justo. Ele conhece, Ele sabe que a minha natureza é pecaminosa. Deus sabe que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Mas o sacrifício de Jesus, o preço que foi pago na cruz,
me alcançou, me justificando, apagando a cédula que era contra mim. E aí eu posso ser adotado por Deus como filho, dia após dia recebendo o perdão e a misericórdia dele sobre a minha vida. Outra defesa da predestinação, Romanos capítulo 9, versículo 18. Romanos 9, 18. Logo, pois, compadece-te de quem quer e endurece a quem quer. Eles utilizam esse texto justificando, pegando, né? Eles juntam esse texto de Romanos e aí eles levam lá em Êxodo, quando Deus ele está conversando com Abraão, né? Vai falar com Faraó e eu vou endurecer o seu coração. Então, queridos, Deus realmente endurece o coração, ele é soberano, ele pode todas as coisas, mas nós precisamos analisar esse texto à luz de Êxodo, quando fala do coração de Faraó. Lá, depois você lê, né, é um texto grande, né, porque fala das 10 pragas, então tem um bom tempo ali de diálogo ali entre Deus, Abraão, Faraó, então é um texto longo, né? Então, vamos lá. Existem ali 3 disposições do endurecimento do coração de Faraó em alguns textos. É claro que Deus endureceu o coração de Faraó, outros trazem um termo ambíguo, né? Não fala Deus endureceu o coração de Faraó. Em outros textos já diz que o coração de Faraó endureceu. Ou seja, já não é mais Deus que endureceu o coração de Faraó, foi o coração de Faraó que endureceu. E em outro texto fala, coração de Faraó duro. Ou seja, são palavras ambíguas, palavras que trazem um duplo sentido. Então nós não podemos trazer como só aquela realidade. Vou dar 2 exemplos para você. Lá em Êxodo 14, 14. Primeiro deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei Abraão, né? Falei Abraão, não é Moisés, né? Trocando aí o nome dos homens de Deus, né? Moisés. Vamos lá. Êxodo 14, 14. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Amém? Aqui, ó, palavra do Senhor está dizendo que Deus está dizendo que iria endurecer o coração de Faraó. Agora vamos ver Êxodo capítulo 7, versículo 13 e 14, dentro desse mesmo contexto, o que aconteceu? Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Ou seja, queridos, nós não podemos justificar doutrinas baseadas em alguns textos. Salmo 18, 25. Salmo 18, 25. Com o benigno te mostrarei benigno, com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livras o povo aflito e abate os olhos altivos. Nós não podemos desassociar um texto, querido, bíblico, para formar doutrina. Não posso pegar esse texto, né? Eu tenho ali uma sequência, praticamente 8, 10 capítulos, onde existem várias colocações da mesma palavra, e eu pegar, não, Deus endureceu o coração de Faraó. O povo não saía do Egito porque Deus endurecia. Não, Deus endurecia sim em alguns momentos, e ele mesmo diz isso com o objetivo de que o nome dele seja glorificado, mas no mesmo contexto, em alguns momentos, o coração de Faraó se endureceu. Outro exemplo muito utilizado aí pelos defensores da predestinação está lá em Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito,
amei Jacó e desprezei, algumas versões, aborreci Esaú. Olha só, queridos, é um outro exemplo de palavras que tem um certo significado na origem, mas que para a nossa compreensão é diferente. Né? Esse desprezei, esse aborreci, não é no sentido de rejeitar. Não quer dizer que escolheu Jacó para a salvação e rejeitou Esaú para a perdição. Em primeiro lugar, Paulo aqui está citando Malaquias, fazendo uma descrição histórica, né? Malaquias está comparando Jacó e Esaú, as suas descendências de Judá e dos Edonitas. E Deus teve misericórdia por mais de 1000 anos dos Edonitas, né? Lá em Malaquias fala sobre isso. Nós precisamos, assim, na teologia, né? Só aqui também uma dica, sempre estudar a raiz da palavra para não criarmos as doutrinas, né? Por isso que eu falo, a raiz é muito importante quando nós temos alguma dúvida. A Bíblia hoje nós temos Bíblia em vários tipos de traduções, então ela é linda para nós podermos nos alimentar diariamente. Agora, quando nós vamos falar de uma doutrina, você não pode defender uma doutrina, defender uma tese, achar que isso baseado naquilo que alguém falou para você. Então você vai na raiz da palavra. Por exemplo, nós utilizamos a expressão, eu estou morto de fome, nossa, eu estou morrendo de sede, nossa, eu estou morto de cansado. Morto tem fome? Morto tem sede? O morto se cansa? Você já imaginou se essas minhas expressões estiverem em um caderno de anotação e essas expressões forem para uma outra terra distante, uma outra língua, um outro dialeto, e que ninguém compreenda que isso é uma expressão minha? É uma expressão. Não que eu estou morto, eu estou com muita fome. Então é uma expressão, uma forma de me expressar. Vamos supor, vamos nos aprofundar, né? Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Nós vamos falar sobre aquele texto lá que nós acabamos de falar, sobre o aborrecer de Esaú. Então, tá aqui, ó. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse texto tem a mesma raiz do texto de Romanos, quando diz, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Porém, a expressão é amar. A expressão que está dizendo aqui é amar uma coisa mais do que a outra. Não é? Quando Deus está dizendo para nós aqui, ó, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Deus, ele não está dizendo aqui, ó, aquele que quer vir após mim tem que rejeitar pai, mãe, filho, filhas e a si mesmo. Não, nós não podemos colocar nada e nem ninguém no primeiro lugar de Deus, amar mais algumas outras coisas ou outras pessoas acima de Deus. Compreendeu? Você conseguiu compreender a importância de podermos estar entrando na palavra, conhecendo a raiz para podermos discernir o que Deus realmente está querendo nos dizer? Eu quero já entrar na conclusão dessa aula, queridos, colocando agora algumas provas, porque eu só falei de textos bíblicos que justificam a predestinação. Praticamente 80% da aula foi apresentando os textos que os defensores da predestinação utilizam como justificativa da predestinação calvinista. Mas agora eu quero colocar alguns textos bíblicos que se explicam por si só, que essas são provas totalmente distorcidas da realidade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então eu quero colocar alguns textos aqui que são objetivos no tocante
aquilo que nós acreditamos sobre livre-arbítrio, sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque nós precisamos dia após dia conquistar a nossa salvação buscando a santificação. Amém? Vou citar para você, tem vários textos, eu vou citar aqui de 8, 9 textos. Então, o primeiro está lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. O relato de Paulo aqui não admite nenhum tipo de divagação. Sua declaração nos leva a afirmar: ninguém foi designado para a perdição, ninguém foi designado. Segundo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só, não querendo que nenhum pereça e que todos chegam ao arrependimento. É impossível, queridos, harmonizar. Deus não deseja que alguém se perca com a ideia de ele escolher pessoas para serem destruídas. Não existe, não cabe. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Quem quiser receba de graça a água da vida. Quem quiser. Está aberto, é um leque. Todos têm a oportunidade da graça de Deus aqui na terra. Né? Não existe nenhum tipo de dificuldade. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ou seja, Deus tem prazer na salvação, queridos. Deus não tem prazer na perdição. Mateus capítulo 7, versículo 21. Próprio Jesus falando para nós: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos serão salvos, porque muitos não serão salvos, queridos, porque não aceitam as condições da salvação. Porta estreita, sabe aquele texto que diz? 2 portas, porta larga e porta estreita? Porta estreita que leva à vida eterna. A porta larga leva à perdição. E tem muitos que vão escolher a porta larga. Jeremias capítulo 21, versículo 8. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, para que todos nós possamos escolher. Deus, ele coloca para nós caminho da vida e caminho da morte. Isso nos mostra que não está traçado a sorte de cada um. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vejam que a salvação também depende de nós, queridos, depende da nossa perseverança. Precisamos perseverar. Ele diz que vai nos dar a coroa da vida para aquele que se fiel até a morte. Atos capítulo 17, versículo 30. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam. Ou seja, o convite é para todos. Atos dos Apóstolos, mensagem para a igreja pós ascensão de Jesus, mensagem para a igreja moderna, nossos tempos. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. O convite, queridos, aqui é para todos que se arrependam. Seria um escárnio ao nome de Deus se os homens não pudessem se arrepender. A palavra do Senhor diz aqui, a palavra do Senhor, o que eu falei que é o manual do homem, está dizendo, avisam para que todos os homens se arrependam. Avisam que todos se arrependam. Vocês têm a oportunidade do arrependimento. Porque se alguns não, independente se arrependeu ou não, teriam a perdição eterna. Lá em Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Salvadora a todos os homens. E em último lugar, eu deixei o texto áureo da palavra do Senhor, que todo esse estudo ele poderia se resumir para poder definir o
que realmente Deus tem para as nossas vidas apenas com esse estudo. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma forma tão grande que Ele deu o seu único Filho para todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus decretou que todos que acreditarem em Cristo terão a vida eterna. Ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré, morreu com esse objetivo, para que todos tenham a vida eterna. A doutrina da predestinação, queridos, ela é derrubada em tantos versículos, mas esse realmente ele acaba por desmoronar essa teologia da predestinação. E eu aqui, para encerrar, e para corroborar com aqueles que acreditam na teologia da predestinação, eu também acredito, e você vai compreender, mas de uma forma biológica. Você e eu somos predestinados. A palavra do Senhor diz que Ele nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre das nossas mães. De uma forma biológica, queridos, você é predestinado. Você sabe qual que é a probabilidade de você estar aqui me assistindo? A probabilidade de você estar aqui hoje você venceu uma corrida antes de você ser formado. Você venceu uma corrida quando você era apenas um espermatozoide. Você venceu uma corrida de milhões e milhões e milhões de espermatozoides que também estavam nessa corrida. Mas você alcançou o prêmio da vitória. Você fecundou o óvulo. Você foi formado no ventre da sua mãe. E você nasceu. Então, se eu pudesse falar que nós somos predestinados, eu poderia dizer que eu acredito nessa predestinação, a predestinação biológica. Deus me escolheu entre milhões. A probabilidade de eu ter vencido, de eu ter nascido, você ter vencido essa corrida é muito menor do que você acertar numa loteria com toda a humanidade concorrendo. Só para você ter uma ideia de como você foi predestinado a estar aqui. Amém? Foi um prazer estar com você, compartilhando esse estudo. Estou à disposição na igreja, em Praia Grande, em Mongaguá, para podermos sentar. Quero também que você nos dê dicas do nosso próximo estudo, para que eu possa estar me aprofundando, que eu possa estar estudando, para poder estar compartilhando. E conto com você. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos novamente aqui juntos para podermos aprender um pouco mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? A hora do saber. Toda quarta-feira, às 20 horas. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa revelar muito mais da palavra do Senhor. Tenha fome, tenha sede da palavra do Senhor. Não se limite apenas àquilo que você ouve na palavra, na igreja ou na célula. Busque mais, busque mais. Eu creio que Deus, Ele tem grandes coisas preparadas para as nossas vidas. E se você se aprofundar, você vai descobrir muitas coisas que o Senhor tem nos revelado dia após dia. Amém? Beijo no seu coração. Deus te abençoe e um excelente estudo.